Você já parou para pensar por quê? No meio de tanta gente no mundo, Deus escolheu exatamente você. Não por acaso, não por sorte, não porque você é melhor do que os outros, mas porque Ele tem um propósito específico com o teu nome escrito. Isso não é teoria, isso é realidade. E o mais impressionante é que, mesmo sabendo de todos os teus erros, tuas quedas, tuas falhas, Ele ainda te escolheu. Mas por quê? Hoje, a gente vai entender isso. E quando você terminar esse vídeo, eu garanto, você vai olhar para sua história com outros olhos. Deus não escolhe olhando o que o ser humano vê. Ele não olha aparência, status, influência ou posição social. Deus enxerga o coração. Ele vê o interior. Ele vê potencial onde o mundo só enxerga fraqueza. Quando o profeta Samuel foi ungir um novo rei em Israel, todos os irmãos de Davi estavam presentes, fortes, preparados, com aparência de liderança. Mas foi Davi, o mais improvável, esquecido no campo cuidando de ovelhas, quem Deus mandou chamar, porque Deus viu algo ali que ninguém mais viu. E é assim com você. Talvez as pessoas à sua volta não te valorizem. Talvez você mesmo duvide do seu valor. Mas Deus já te viu lá na frente. Ele não escolheu você pelo que você é hoje. Ele escolheu por aquilo que Ele vai fazer em você. Porque Ele sabe que, mesmo com seus erros, você tem um coração disposto. E para Deus, um coração disponível vale mais que qualquer habilidade. E aí vem uma verdade dura, mas necessária. A escolha de Deus não é para te colocar num palco. É para te colocar numa missão. Ele não te chama para te deixar confortável. Ele te chama para te usar. Isso significa que, muitas vezes, o chamado vai te levar a lugares difíceis. Vai te confrontar. Vai te exigir coragem. Vai te tirar da zona de conforto. E ainda assim, vai valer a pena. Olha para Moisés. Ele foi escolhido para libertar um povo, mas antes teve que enfrentar o próprio passado. Teve que voltar ao Egito, onde era procurado. Teve que lidar com o medo, com a dúvida, com a resistência do próprio povo. Ser escolhido não significa ser poupado da luta. Significa ser equipado por Deus para vencê-la. E é justamente isso que torna a escolha tão especial. Porque não tem a ver com merecimento. Tem a ver com graça. Você foi escolhido não porque é perfeito, mas porque Deus decidiu te amar e decidiu te usar, mesmo conhecendo cada falha tua. E talvez agora você pense, mas eu sou tão imperfeito, como Deus pode querer usar alguém como eu? E a resposta é simples, porque Ele é especialista em usar gente imperfeita. Abraão mentiu, Moisés matou, Davi adulterou, Pedro negou, Paulo perseguiu cristãos, e mesmo assim, todos eles foram escolhidos, porque o que importa não é o passado, é o arrependimento, é a disposição de começar de novo com Deus. Deus ama transformar os improváveis, ama pegar aquele que ninguém acredita e fazer algo que surpreenda todo mundo, porque assim, fica claro que foi Ele quem fez, que a glória é toda dele. Então, se você se sente pequeno, sem valor, despreparado, até perdido, respira fundo, porque você está exatamente no perfil que Deus procura. E quando Ele começa uma obra, Ele termina. A Bíblia diz que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Ele não vai te deixar pela metade. Ele não desistiu de você. Mesmo que você tenha parado, Ele continua acreditando. Agora, entenda algo importante. Ser escolhido não significa viver sem provações. Na verdade, muitas vezes o escolhido é justamente quem mais sofre. Porque é no fogo da prova que o ouro é purificado. Deus usa o deserto para te preparar para o destino. José sonhou com o trono, mas antes foi vendido pelos irmãos, foi escravizado, acusado injustamente, preso. Parece que tudo estava dando errado, mas na verdade, Deus estava conduzindo cada passo, porque cada dificuldade era parte do processo. E no final, tudo se encaixou. O que parecia atraso era só preparação. Então, se hoje você sente que está no deserto, não se desespere. Deus ainda está com você. Ele não te escolheu para te abandonar. Ele te escolheu para te moldar. E quando a hora certa chegar, Ele mesmo vai te exaltar. Outra coisa que muita gente esquece é que a escolha de Deus vem acompanhada de capacitação. Você pode até não se sentir pronto. Pode até se ver fraco, limitado, inseguro. Mas Deus não está procurando os prontos.
Ele está procurando os dispostos. Ele não quer performance, quer entrega. Jeremias disse que era uma criança que não sabia falar. E Deus respondeu: não digas que és uma criança, porque aonde eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Ou seja, Deus não espera que você saiba fazer tudo. Ele só quer que você esteja disponível para obedecer. O resto é Ele quem faz. E quanto mais você anda com Ele, mais você aprende, mais você cresce, mais você se fortalece, porque Deus trabalha de dentro para fora. Ele transforma o teu interior. Isso muda tudo ao redor. Você foi escolhido para ser sal e luz, para fazer diferença onde está. Pode ser na tua família, no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua igreja. Não importa o lugar, o que importa é que Deus quer te usar ali. E você não precisa ser um grande pregador, nem ter uma multidão te ouvindo. Às vezes, uma palavra simples tua vai alcançar alguém no fundo do poço. Às vezes, o teu exemplo vai levantar alguém que pensava em desistir. Às vezes, teu testemunho vai mudar uma vida inteira. A escolha de Deus é uma semente plantada no seu coração, mas ela precisa ser regada com fé, com oração, com obediência. É um processo, às vezes lento, às vezes doloroso, mas sempre com um propósito. E aqui vai uma das partes mais lindas dessa história. Quando Deus escolhe alguém, Ele não muda de ideia. Pode passar o tempo que for, pode acontecer o que acontecer. Ele não desiste. Ele é fiel até quando nós não somos. A Bíblia diz que os dons, o chamado de Deus são irrevogáveis. Isso significa que, mesmo se você tivesse afastado, mesmo que tenha errado feio, mesmo que tenha desistido, Deus ainda não desistiu de você. O plano continua de pé. Talvez você esteja vendo esse vídeo porque Deus quer te lembrar disso. Porque Ele está batendo na porta do teu coração outra vez. Porque Ele está dizendo: volta, filho, eu ainda tenho planos contigo. Você não está assistindo isso por acaso. Existe uma urgência no Espírito. Deus quer reacender a chama que estava se apagando aí dentro. Ele quer te lembrar de quem você é. Não do que o mundo diz, não do que seus erros dizem, mas do que Ele diz. E Ele diz que você é escolhido, separado, amado, chamado. E nada pode apagar isso. Deus não te escolheu para viver uma vida comum. Ele te escolheu para impactar, para transformar, para ser luz onde há trevas. E a tua história ainda não terminou. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita promessa para se cumprir. Então levanta a cabeça. Recomeça. Volta a sonhar. Volta a orar. Volta a ouvir a voz de Deus. Porque Ele está pronto para te conduzir de volta ao propósito. Talvez você tenha vivido anos tentando se encaixar em lugares onde Deus nunca te colocou. Tentando agradar pessoas que nunca entenderam que Deus já havia falado sobre você lá no secreto. Chega de viver para agradar os outros. Chega de se esconder. Chega de achar que não é digno. Se Deus te escolheu, não é mais sobre o que os outros acham. É sobre o que Ele já determinou. Ele não erra. E se Ele diz que vai te usar, então você pode até passar por processos dolorosos, mas no final a promessa se cumpre. Você tem ideia do que carrega dentro de você? O que Deus te deu não é pequeno. Pode parecer que está tudo silencioso agora, que ninguém vê, que nada acontece. Mas é no silêncio que Deus trabalha com mais intensidade. Enquanto você acha que está parado, Deus está movimentando peças que você nem imagina. Pessoas que Ele está preparando para cruzar o seu caminho. Portas que Ele está prestes a abrir. Situações que Ele vai usar para te colocar onde Ele quer. Mas você precisa dar o próximo passo. Precisa se posicionar. Precisa aceitar essa escolha. Porque tem muita gente que foi escolhida, mas não responde ao chamado. Ficam paradas esperando tudo acontecer, sem mover um dedo. Mas Deus está dizendo hoje: levanta, eu te chamei, eu te capacitei, agora anda. Tem uma geração que está sendo alcançada através de pessoas comuns que decidiram obedecer. Gente como você. Gente que entendeu que a fé verdadeira é prática, é entrega, é atitude. Não dá para ficar só ouvindo. Tem que viver, tem que sair do banco, tem que começar. Sabe o que mais? Deus não se impressiona com grandes multidões, mas com corações sinceros. Às vezes a tua entrega, no teu quarto,
com lágrimas e joelhos no chão, vale mais do que 1000 discursos bonitos, porque ali é só você e ele. E é nesses momentos que ele te fortalece, te cura, te direciona. E se hoje você sente que está sozinho, que ninguém entende a sua luta, que está difícil continuar, deixe eu te lembrar. Deus não te escolheu para andar sozinho. O Espírito Santo é teu companheiro. E mesmo quando todo mundo te vira as costas, ele continua ali. Mesmo quando ninguém acredita, ele continua investindo em você. Você não é um acidente. Não é uma peça fora do lugar. Você foi sonhado por Deus antes mesmo de nascer. A Bíblia diz que, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso quer dizer que Deus já havia escrito tua história antes mesmo do teu primeiro suspiro. Isso é escolha. Isso é propósito. E agora é o tempo de se alinhar com esse propósito. De parar de correr das responsabilidades espirituais. De parar de fugir daquilo que Deus quer construir em você. Porque quanto mais você resiste, mais você adia o que Deus quer fazer. Mas quando você decide se entregar, tudo muda. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu acredito que isso não é à toa. Isso é Deus dizendo com todas as letras: eu te escolhi, eu estou te chamando, eu conto com você. Então toma essa decisão hoje. Não adia mais. Começa agora. Volta a ler a palavra. Volta a orar. Volta a se envolver na obra. Volta a crer. E volta a sonhar. Porque quando você se move em direção ao céu, o céu se move em direção a você. E olha, se você precisa de um sinal para começar, esse vídeo é o teu sinal. Essa palavra é o teu empurrão. Esse momento é o teu ponto de partida. Não importa a tua idade, não importa o tempo que passou, não importa o que já disseram sobre você. Se Deus está falando, obedece. Ele é o Deus que muda histórias, que levanta o caído, que cura o quebrado, que transforma o improvável em instrumento de salvação. E Ele quer usar a tua vida como testemunho vivo do que Ele é capaz de fazer. Você precisa entender algo que muita gente esquece. A escolha de Deus não é uma promoção. Não é um título bonito para colocar na bio, nem uma medalha para mostrar para os outros. A escolha de Deus é um chamado para morrer para si mesmo, para abrir mão da própria vontade, para viver não mais para você, mas para Ele. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele não prometeu facilidades. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso não é leve de ouvir. É pesado, é sério, mas também é libertador. Porque quando você aceita essa escolha, você começa a viver não mais em busca de reconhecimento humano, mas da aprovação de Deus. E isso muda tudo. Você passa a entender que, mesmo sem aplausos, você está no caminho certo. Que mesmo sendo criticado, você está agradando quem realmente importa. E essa consciência te dá uma paz que o mundo não consegue entender. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma certeza que não balança com o vento. Deus escolheu você não para te isolar, mas para te preparar. Tem gente que, depois de aceitar o chamado, entra em uma fase de solidão, de silêncio, de corte. Amizades que se afastam, portas que se fecham, situações que mudam de repente. E sabe o que é isso? É Deus te tirando do ruído do mundo para falar contigo no particular. Ele te separa antes de te expor. Ele te prepara antes de te revelar. E às vezes a preparação dói. Por que Deus arranca o que está podre, o que está superficial, o que está atrapalhando? Ele vai até a raiz. Mas só assim você pode crescer saudável, forte, profundo. Só assim Ele pode confiar mais nas tuas mãos. Porque quanto maior a missão, maior a responsabilidade. E Deus não entrega coisa grande para quem ainda pensa pequeno. Por isso, se você está sendo tratado, aceite. Se está sendo confrontado, ouça. Se está sendo podado, permaneça. Porque o que vem depois disso tudo é honra, é colheita, é frutificação. Deus não desperdiça dor. Cada lágrima tua tem peso. Cada noite de luta tem propósito. E cada renúncia tua está sendo notada no céu. E outra coisa, não espere que todos vão entender o que Deus está fazendo em você. Nem todo mundo vai te apoiar. Nem todo mundo vai compreender o teu processo. Tem gente que vai dizer que você está fanático, que está exagerando, que está mudado demais. Mas é porque eles não ouviram o que você ouviu.
Eles não sentiram o que você sentiu. Eles não sabem da conversa que você teve com Deus. Então não se explica. Não tenta convencer. Só continua. Quem tem chamado de Deus não precisa de validação humana. O tempo vai mostrar. Os frutos vão provar. E a presença de Deus na tua vida vai ser o maior testemunho de que Ele te escolheu. Você vai perceber, com o tempo, que as coisas que antes te atraíam vão começar a perder o sabor. Conversas vazias, distrações, caminhos antigos, tudo vai parecer pequeno demais para alguém que está sendo separado por Deus. E isso é bom. Isso é sinal de amadurecimento espiritual. Quando Deus escolhe, Ele também limpa. Ele transforma os teus gostos, os teus desejos, os teus hábitos. E isso não é religiosidade, é transformação real. E quanto mais você se entrega, mais Ele confia, mais Ele revela, mais Ele te usa. Você vai perceber que, em momentos simples, você será a boca de Deus para alguém. Uma palavra tua, uma oração, uma atitude, vai tocar o coração de pessoas que nem sabem explicar o que sentiram. E isso vai te mostrar que a escolha valeu a pena. Mas é importante lembrar, com a escolha também vem o peso. Ser escolhido é carregar responsabilidade. É não viver mais de qualquer jeito. É prestar atenção no que se fala, no que se consome, no que se transmite. Porque agora você representa o céu. E quando você entende isso, começa a viver com mais consciência, com mais temor, com mais sabedoria. Tem muita gente brincando com o que é sério, mas o escolhido não brinca. O escolhido entende que carrega algo que veio do alto, que não foi colocado à toa, que tem um preço, mas também tem uma recompensa eterna. E talvez você esteja ouvindo tudo isso pensando, será que ainda dá tempo para mim? Sim, dá tempo. Enquanto houver fôlego, há chance. Enquanto Deus estiver falando contigo, é porque ainda tem plano. O problema não é o quanto você errou, é o quanto você está disposto a mudar. Deus é mestre em recomeços. Ele pega vidas que já estavam na beira do abismo e transforma em história viva da graça. Mas para isso, você precisa abrir mão do controle. Precisa deixar Ele conduzir. Precisa dizer, de verdade, Senhor, eis-me aqui. Essa simples frase tem um poder imenso, porque ela ativa o céu. Quando Isaías ouviu o chamado, ele estava com medo, se sentindo impuro, indigno. Mas Deus o purificou, o levantou, e ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. E foi isso que mudou tudo. Hoje, Deus está esperando essa resposta sua. Não precisa ser perfeita, não precisa ser bonita, só precisa ser sincera. E se for, se vier do fundo da alma, pode ter certeza, o céu inteiro se move ao seu favor. A escolha de Deus sobre a sua vida não é fraca, não é vaga, não é simbólica. É real, é forte, é eterna. E ela ainda está ativa, ainda está viva, ainda está te chamando para algo maior do que tudo que você já viveu até agora. E se essa mensagem falou com você, se o teu coração foi tocado hoje, eu te peço, não sai daqui sem deixar o teu like. Isso ajuda muito o canal Chama do Versículo a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as próximas mensagens que vão edificar a tua vida. E olha, tem mais um vídeo aparecendo aqui na tela agora mesmo. É uma continuação dessa conversa com Deus que a gente começou aqui. Clica lá e deixa Deus continuar falando com você. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.